Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Vitor, eu sou vice-presidente do Ideia Space, que é uma empresa do setor espacial e do setor educacional. E hoje eu quero falar um pouco do setor espacial e como é que ele traz avanços para a sociedade, talvez seja o setor que seja mais integrado com todas as economias que a gente possui. Então, tem uma frase que eu gosto bastante, que muitos ficam se perguntando: por que investir no espaço? Por que se investir num programa espacial? Por que gastar milhões para ir para Marte, milhões para ir para a Lua, sendo que a gente tem um monte de problema aqui na Terra? Bom, eu adoro essa frase justamente porque ela justifica isso um pouco, que a gente vai para o espaço para poder olhar para a Terra. Então, essa frase, para mim, ela diz muito justamente porque nós vamos para o espaço para buscar soluções que a gente tem aqui na Terra, que temos muitos problemas. E aí, falando um pouco sobre o espaço, e quando a gente pega e olha sobre a questão do espaço, o espaço ele sempre foi algo curioso para o humano. Desde a pré-história, onde a gente fazia relatos ali na pedra, mostrando como é que era o céu. Então, desde aquela época, a gente olhava já para as estrelas, querendo buscar algo. E logo depois, nós ainda possuímos a Grécia Antiga e os egípcios fazendo isso. Então, fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já olharam para Três Marias no céu? Beleza. Bom, as Três Marias ela é um ponto de referência, então quando se trata de espaço, a localização de referência é sempre as estrelas, sempre. Então, um satélite, quando ele vai para o espaço, a primeira coisa que ele faz é procurar o Sol para poder apontar para a Terra. E lá, as pirâmides foram construídas de acordo com a constelação de Órion das Três Marias. E aí, tem os gregos que avançaram muito na astronomia. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui gosta de signo? Levanta a mão. Tem um pessoal que gosta de signo ali no fundo. Bom, vou contar uma curiosidade, essa é científica, sobre signos. Vocês sabem como é que os signos são criados? Foram criados? É claro, você tem a mitologia por trás da Grécia, na Grécia Antiga, mas o calendário foi inventado pelos romanos, anos depois da Grécia Antiga, do grande império da Grécia. E o que acontece? Eles precisavam de sistemas para registrar pessoas. Porque, pensa, o pessoal, no geral, não possuía sobrenome igual hoje. Então, eles olhavam as constelações de estrelas que estavam mais altas no céu e pegavam e olhavam e falavam o seguinte: esse é Platão. Ele nasceu na época onde a constelação de Leão é a constelação que está mais alta no céu. Então, ele era o Platão de Leão. E era isso que começou a ser. Os signos, eles eram uma espécie de calendário para os gregos. E aí, é claro, você tem toda a parte mística dos gregos aí, que vai falar que cada constelação tem um significado, e eles começam a estudar psicologia, inclusive, justamente por causa das pessoas que nasceram quando aquela constelação era a mais alta no céu. Só que aí, contando a curiosidade, no hemisfério sul, na época que a constelação de Touro está no céu, é novembro, que é as pessoas que nasceram de Escorpião. Então, tecnicamente, você não possui o signo que você fala que tem, porque você nasceu no hemisfério sul, o hemisfério norte é que tem essa correção de signos correta, digamos assim. Mas, e mesmo sendo algo que a gente sempre teve muita vontade de atingir, só conseguimos atingir no século XX, e a primeira artefato espacial que a gente construiu foi o foguete V2 na Alemanha nazista, do Wernher von Braun, na qual ele solta a seguinte frase bem famosa: o foguete funcionou perfeitamente, exceto pelo pouso no planeta errado. Porque ele construiu esse foguete, na verdade, para acertar a Lua. Esse era o objetivo dele. Só que, sem querer, acertou a Inglaterra. E foi quando o Hitler olhou e falou assim: pera aí, eu sem ter que ir lá, eu posso mandar um negócio para destruir o povo? E começou a colocar muito dinheiro. Mas, acima de tudo, depois do V2, que nunca foi para a órbita de fato, ele foi
o primeiro artefato espacial que foi à órbita foi o satélite russo Sputnik. Sputnik, que tinha uma função fantástica, que era o quê? Fazer bip, 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 e é isso. Era só isso que ele fazia. Mas ele apresentou um grande fato para a sociedade, porque foi o primeiro artefato, e nisso começa a corrida espacial. E com a corrida espacial, a gente vai ter vários e vários avanços para a sociedade. Então, quando a gente olha para o que a humanidade alcançou com o setor espacial, a gente tem a aplicação de meteorologia, engenharia civil, GPS, agricultura de precisão, comunicação, cibersegurança, automação, agricultura... coloquei 2 vezes isso, vocês verem como é que a agricultura de precisão é importante. Para o estado de Goiás, então, nem se fala. Cidades inteligentes, entre outras tecnologias. Então, vou dar algum caso, por exemplo, inclusive de segurança. Vocês já jogaram futebol ou já foram num campo de futebol com campo sintético? Bom, a grama sintética, ela foi criada para esconder câmaras de foguete. E aí, como é que o pessoal descobriu essa criação? Foi justamente passando satélites em cima, que eles jogavam radiação de infravermelho e começou a ver que ali tinha uma espécie de objeto morto, na qual ele não refletia luz, o que plantas de verdade refletiam. E foi quando eles começaram a descobrir, falando, peraí, ali tem uma base militar que está escondida. Então, você vê que como é que é importante e todo esse processo. Outra tecnologia que é embargada para o pessoal da Coreia do Norte. Eu não sei se vocês sabem, mas o Kim Jong-un, em tese, ele não pode ter uma Mercedes. Só que ele tem uma Mercedes. E aí, como ele conseguiu uma Mercedes? A Mercedes não vendeu para ele. Alguém comprou a Mercedes, direto da loja da Mercedes, e eles desviaram todo o trajeto para colocar dentro de um navio. Esse navio passava pela Rússia, da Rússia ia para a Coreia do Norte. E foi assim, e eles descobriram tudo isso através de imagens de satélite e monitoramento marítimo de satélite. Então, vocês veem como é que é tudo. Outro caso curioso que também gosto de falar bastante. Alguns anos atrás, a Venezuela construiu um satélite que ele tinha uma função que era tocar o hino da Venezuela. E lançou esse satélite, tudo certo. Só que ele tem algo curioso. Ele supostamente funcionava na mesma frequência de um satélite espião americano. Ninguém sabia disso. E aí os Estados Unidos pegou e olhou e falou assim, vou baixar meus dados aqui. Esses dados eles pegam e vão ser do meu satélite espião, só que um belo dia ele estava tocando o hino da Venezuela. E eles falaram, peraí, mas como assim tá vindo um hino da Venezuela? E aí eles foram investigar e o pessoal da Venezuela falou, ué, vocês não registraram essa frequência. Eu achei que era uma frequência aleatória, eu coloquei realmente algo só para testar meu conhecimento do setor aeroespacial. E aí os Estados Unidos entraram com um processo contra a Venezuela, só que a Venezuela ganhou o processo e obrigou o satélite espião dos Estados Unidos a ser desligado. Então, e tudo isso começou a criar uma necessidade de levar a tecnologia para toda a população. Os satélites, tudo que o setor espacial traz, o pessoal começou a ver como extremamente necessário. E aqui a gente vai ver um gráfico, que esse gráfico é justamente dos países que entraram no setor espacial, tiveram seu primeiro artefato no espaço nos últimos anos. Então, a gente vai ter Estados Unidos e Rússia nos anos 50, a gente vai ter Inglaterra, França, entre outros aí, em 60, mas vocês podem ver, a maior curiosidade é que mais de 50% dos países que atingiram o espaço atualmente, eles foram no século 21. Então, a maioria dos países que estão com artefatos espaciais ligados, eles atingiram nesse século. Então, justamente isso começou a ser porque não é mais tão caro e nem é mais tão complicado você ter artefatos espaciais. E esse movimento
na qual está se popularizando é chamado New Space, ou Novo Espaço, como o pessoal gosta de traduzir aqui. E o New Space é definido como acesso facilitado e democratizado ao espaço para todos os níveis sociais. Isso principalmente por causa da UNOSA, que é o escritório da ONU do espaço. Você tem um acordo de uso pacífico do espaço e ele quer usar essa tecnologia espacial para o bem e usando justamente levando para países mais pobres. África, América Central, Ásia. Então está todo mundo começando a ter algum tipo de artefato no espaço. E o New Space também ele visa uma maior participação de empresas, saindo um pouco daqueles investimentos gigantescos da NASA, da Roscosmos, que é a Rússia, mas começa a ter investimentos do setor privado para fazer as coisas. Eu acho que o exemplo maior hoje em dia é a SpaceX, com Starlink. Então, vocês veem isso, que busca também analisar e resolver problemas globais por meio de tecnologias espaciais. E empresas precisam o quê? Lucrar. Lembrem-se sempre disso, a empresa precisa lucrar. Então, ele não pode gastar de forma alguma 100 milhões de reais num satélite igual a NASA usa. Porque ele precisa ter um retorno financeiro daquele satélite. Então, vocês vão ver o tamanho de satélite, que eu adoro comparar, como é que eles foram mudando conforme o tempo. Aqui são os tamanhos que eram feitos para satélites de observação da Terra. Você vê, os primeiros pesavam o mesmo tanto de uma picape, depois de um hipopótamo, e aí foi para um Fusca, depois para um piano, e hoje em dia já está numa melancia. E eu falo que hoje em dia você ainda tem tecnologia menor do que isso. Hoje os satélites são muito pequenos. Você tem satélites 5 por 5 por 5 centímetros extremamente funcionais e excelentes para o uso de comunicação e defesa. E aí, entra naquilo que eu falei no início, que é um dos setores mais integrativos do mundo. Isso foi em 2019, quando a Bryce Tech, que ela faz análise de estudos de mercado, ela viu que os satélites eram uma fonte-chave para a economia dos Estados Unidos, porque ela contribuiu em aproximadamente 5 trilhões de dólares na economia dos Estados Unidos, que naquele ano foi de 21. Ou seja, 1/4 da economia americana tinha envolvimento de tecnologia espacial e de tecnologia de satélite. Então, vocês verem, não há nenhum outro setor, com exceção do agronegócio, que influencie tanto em economia igual o setor espacial. E aí, é algo que contribui muito com inovação fora do setor também. Então, muita tecnologia foi criada e usada para coisas de fora do setor. Então, suco Tang, o suco de saquinho, ele é uma criação do setor espacial, justamente porque você não consegue levar polpa do mesmo jeito, você precisa de algo menos gostoso, digamos assim, e artificial para você fazer no espaço, porque o espaço não é legal de você passar mal lá. Você vai ter o Teflon, que a gente usa em panela, porque a gente precisava de materiais que resistiam a maiores temperaturas. O velcro, que o pessoal colava bastante, porque isso ajuda justamente pela falta de gravidade. E boa parte dos equipamentos de academia foram criados para os astronautas fazer isso no espaço e não perder musculatura. Então, tem toda essa questão. E, além disso, ele vai trazer diversas aplicações, como a primeira observação da Terra. Hoje, a observação da Terra é um dos principais focos das empresas. Eles querem ter câmeras, eles querem ficar observando e vender esses dados. Hoje, trouxe o dado aí da Planet Labs, que é uma empresa americana, onde os satélites deles já possuem uma precisão de 3 centímetros. O que isso significa? Qualquer coisa que é maior do que 3 centímetros, eles conseguem ver com clareza e ter certeza do que é. Isso com satélite a 500 quilômetros. Ou seja, é algo muito, muito potente. E aí vocês veem a qualidade dessas imagens e a importância ao mesmo tempo, que você consegue ver diferentes coisas em diferentes épocas do ano para fazer análise de calor e análise de ilha de calor, análise de desmatamento, um monte de coisa. Então, a gente vai ter missões científicas também, onde esse é o laboratório de biotecnologia na Estação Espacial Internacional. Então, nesse laboratório aqui, vocês vão ver que possui o vírus da AIDS, possui um monte de bactérias, porque por algum motivo, na qual a gente não sabe ainda, esses vírus, eles são muito mais agressivos no espaço e eles modificam mais rápido. Então, o pessoal levou para lá para tentar prever
uma mutação justamente para conseguir prever uma vacina antes de que todo mundo fosse contaminado pela próxima mutação. E aí, exploração espacial, eu trouxe o James Webb, que é um novo satélite de exploração, vai ver a questão de meteoros, novas galáxias, novos planetas. Então, o James Webb, que é considerado o maior investimento da humanidade, foi muito caro e teve cooperação de vários países para que isso acontecesse. Impressão 3D é algo que vem do setor espacial também, porque eles precisavam fazer correções dentro do espaço de tecnologia e tudo mais, eles não tinham como, então eles inventaram a impressão 3D justamente com essa empresa de Luxemburgo chamada Made in Space. Entretenimento, eu gosto da AliStars porque ela cria uma chuva de meteoros artificial, eles emitem um monte de satélites vindo assim, e você acha que é um meteoro, mas é só artificial. E vocês veem que o filme Tom Cruise vai ser gravado na Estação Espacial Internacional também. Então, vocês veem como está contribuindo. E aí eu queria já fazer o primeiro satélite artístico que vai ser criado no Brasil. Ele vai ser lançado em dezembro desse ano, o ArtSat. Ele tem o objetivo de celebrar a vida e criar um céu artificial justamente com o intuito de você mandar o nome das pessoas e a história dessas pessoas que morreram de Covid, vai ser traduzido em 54 línguas e vocês vão poder mandar elas para o céu. Então, vai ser o primeiro satélite do sul global. Os únicos outros dois que foram lançados com propósito artístico são os japoneses. E educacional. Então, a gente vai ter o Serpens e o Alpha Crux, que são satélites de capacitação dentro da universidade, e também fazer um pouco de merchan da minha empresa. A gente cria satélites educacionais junto com crianças e construímos. E esses satélites aqui são tamanho real, gente. É 5 centímetros mesmo. E todo mundo me pergunta se vai ser lançado, é desse jeito. E sim, fita métrica é a antena de satélite. Então, se vocês têm interesse de aprender de como faz um projeto de missão espacial ou algo do tipo, chamem nós que a gente vai ajudar a criar uma aplicação e a lançar isso de uma maneira muito mais facilitada, justamente que a gente quer mostrar que o satélite hoje em dia é muito mais barato do que era antigamente e muito mais acessível. Então, eu aproveito vocês chamo vocês para vamos revolucionar a educação com essa ideia? E é isso, pessoal. Obrigado. Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? A gente tem 5 minutinhos para pergunta. Alguém tem pergunta? Custo de lançamento. O custo de lançamento hoje, você vai achar na Europa por $25 mil por volta. No entanto, a gente já está criando um meio de ser entre $2 a $5 mil, esse lançamento que está muito mais acessível. Justamente pensando em mercados da América Latina. Então, para os próximos anos, a gente está pensando em realmente lançamentos e tem empresas já falando de 1 quilo de satélite ser lançado por $10 mil. Então, se a gente compra esse slot para Pocket Cubes, como aqueles lá de 5 centímetros, isso é em torno de $2 mil, por aí. Que ele tinha uma pergunta? A aplicação de um satélite tão pequeno. Perfeito. Nossa, esse satélite pode fazer tanta coisa. Comunicação, defesa. Esses satélites pequenos pode ser para capacitar pessoas, então propósito educacional, primeira aplicação. Segundo, comunicação. Você comunicar com áreas remotas, você coletar dados em áreas remotas. Terceira aplicação é coleta de dados com dispositivos de internet das coisas. Se você tem um sensor em terra e você precisa de uma central de comunicação, ele consegue fazer isso também. Não, é por onda de rádio. Aí tem que ser bem mais potente o sistema. Durabilidade. Tudo depende da órbita. Então, 400 quilômetros, que é a órbita da Estação Espacial Internacional, vai ser em torno de uns 8 meses, 1 ano no máximo. 500 quilômetros, que é a órbita mais comum, em torno de 5 anos, 6 anos. Quanto maior, é meio que exponencial. Não é muito. Mais alguma dúvida?
Então é isso, pessoal. Obrigado.